Seja muito bem-vindo, meu nobre amigo. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Porque estou Estou, usando esse microfone. Ah, tá. Primeira vez que eu estou, estou estou. usando esse negócio aqui, ó. Então, pelo menos já me certifiquei disso. Bom, boa Oh, noite. Acabei de chegar, né? Como você sabe. E obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí. Espero que seja de bom proveito para todas. com toda certeza, meu nobre amigo. Bom, primeiramente, cara, bem-vindo ao Acesso Redvamp, né? O Acesso Redvamp é um talk show, é um projeto, né, que nasceu logo no começo de novembro de 2020, né? Já é herdeiro do podcast da Hum. Vox Vampírica, já vem rolando, da Vox Vampírica já vem aí desde 2006, né? Mas a gente, nesse Hum. universo da pandemia, a gente entrou nesse mundo das lives, e a gente inventou esse programa que é um lounge onde a gente conversa sobre arte, sobre música, sobre espiritualidade, sobre ocultismo, por que não? E eu sempre vou convidando Hum. nobres amigos, alguns mais próximos, alguns que eu acompanho mais de longe, mas sempre com muito respeito e muita admiração. Você é um deles e, cara, é um prazer muito grande ter você nessa noite com a gente hoje. Obrigado. O prazer é meu, de verdade. Pô, que bom. Frater, então vamos começar. Tem três perguntas no Acesso Redvamp que nenhum Hum. convidado até hoje escapou, né? A primeira delas é Frater Escuros por Frater Escuros. Um pouco da sua trilha, como você foi descobrindo todo esse universo no qual você tem uma história com muitas realizações e bastante admirável. Hum. Então, il messaggero non è importante. Mas vamos lá. É, eu tive a minha assim aproximação a esse mundo mais ligado ao ocultismo ainda na minha infância, porque eu era fã daquelas revistas que havia no passado, Cripta e revistas desse gênero, e aquilo me despertava uma idade. Eu me lembro que eu assisti ao Nosferatu, né, o filme Nosferatu, pela primeira vez, na TVE, olha só, Canal 2 da época, e o filme me impactou muito. Me impactou, né, e é a primeira vez que eu me recordo de algum evento dessa natureza na minha vida, né, em que eu flutuava acerca da minha, acima da minha cama e via meu corpo, via tudo que estava ao redor, até o momento em que, nesse sonho, eu teria repousado sobre uma estante que havia lá na minha casa, e no sonho a estante caiu. Quando a estante caiu, eu tomei aquele susto e voltei para o meu corpo. Mas essa experiência, né, que eu chamo de sonho neste momento, porque eu não posso assegurar nada além disso, até pela idade que eu tinha, né, ela ainda me incentivou ainda mais, ainda mexeu ainda mais com a minha curiosidade e a partir daí houve outras experiências interessantes na minha vida e que acabaram me conduzindo às páginas amarelas, que era outra coisa que o pessoal hoje em dia não sabe muito bem do que se trata, né? E eu comecei a procurar nas páginas amarelas alguma coisa que me remetesse ao ocultismo, a espiritualismo, a fraternidade, ordem, essas coisas que a gente acaba descobrindo que existem. Recebi na época, né, escrevi, fiz cartas para várias organizações, ainda tenho até hoje as respostas. Eu era muito jovem, né, ainda criança, nem adolescente era, e recebi várias respostas interessantes. Uma delas da Fraternitas Rosicruciana Antiqua. Na época, óbvio, nenhuma dessas fraternidades, nenhum desses grupos me aceitou em razão da idade. Mas a Fraternidade Rosicruciana Antiqua foi a cor mais profundamente. Como eu não podia entrar para a FRA, eu aguardei durante algum tempo até eu poder entrar para a MORC, porque havia, não sei se ainda existe hoje, na MORC havia a Ordem Juvenil dos Portadores do Archote. E eu participei dessa ordem até poder finalmente ingressar na Fraternitas Rosicruciana Antiqua,
que foi onde eu tive meu primeiro contato com Telemann, Aleister Crowley, Magic, essa corrente, né, telêmica, e isso me levou a procurar outros caminhos mais profundamente vinculados especificamente a essa tradição telêmica. Né? E foi assim que eu conheci a Sociedade Ordo Templo Oriente, na época, né, do Marcelo Mota. Quando eu entrei em contato, ele já havia falecido. Logo em seguida, tive contato com a Sociedade Nouveon, conheci grandes amigos ali, que pessoas se tornaram grandes amigos ali, e conheci Euclides Lacerda de Almeida, com quem formei um vínculo muito forte. Euclides, para quem não sabe, foi um dos pioneiros, né, no estudo telêmico e no desenvolvimento do sistema telêmico no Brasil. Ainda assim, me faltava alguma coisa, né, e eu só compreendi o que me faltava quando eu finalmente encontrei um livro numa livraria aqui do Rio de Janeiro, que trabalhava com livros importados, e esse livro era Fire and Ice, né, o Fogo e Gelo, do Stephen Flowers, que era um livro que tratava especificamente da Fraternitas Saturni. A partir dali eu descobri que esse era meu caminho e basicamente voltei a minha atenção para esse caminho até que muito mais tarde, né, consegui acesso a personagens da história da fraternidade e, por fim, essa onda me conduziu até a Ordo Saturni, na qual até hoje eu me encontro procurando, buscando, estudando e me desenvolvendo, né, de uma maneira geral. Então, esse é um resumo, né? Teve muita coisa aí no meio do caminho, não foi tão fácil e houve, lógico. É um nome de fôlego, né? Um nome de peso quando a Uhum, gente fala sobre Telemann aqui no Brasil, né? E aqui no Acesso Redivamp a gente tem algumas pessoas que apreciam bastante a Telemann, né? Alguns trilham uhum, essa via, esse caminho. E a gente tem também um pessoal que está aqui na live com a gente que pediram se você podia explicar, falar um pouco mais sobre Telemann, né? Para eles, até para eles conhecerem, né? Porque a gente não fica só aqui na live, a gente também depois vira um vídeo lá no YouTube e em um espaço um pouco maior de uhum, tempo, isso aqui também se torna um podcast no Spotify, né? Conta um pouco pra uhum. gente também sobre Telemann, sobre o que é Telemann, né? Sobre essa trilha. E se você puder pincelar algumas ideias, né, sobre Aleister Crowley, a gente vai apreciar bastante. Assim, eu vou, obviamente, discorrer um pouco com base naquilo que é o meu entendimento atual. E confesso que esse meu entendimento ele variou e ele teve algumas mutações ao longo do tempo. Ah, o meu primeiro contato com o Telemann, como eu falei, foi através da Fraternitas Rosicruciana Antiqua, que foi uma organização fundada por Arnold Kronheller em 1927. Eu acredito que a Fraternitas Rosicruciana Antiqua tenha sido a segunda fraternidade com inspiração telêmica, fundada ainda na época em que Crowley estava vivo. Né? Crowley em si é uma personagem que dispensa apresentações, mas que quanto mais a gente procura informações a respeito, mais descobrimos o quão admirável uma reserva, principalmente do ponto de vista moral. Ele foi realmente uma inteligência extremamente avantajada e, mais do que isso, uma pessoa que fazia as coisas acontecerem. Né? Basicamente, a história do Crowley ela se confunde, né, hoje com a história do ocultismo moderno, principalmente do século passado para cá. Não temos dúvida de que ele influenciou até mesmo as correntes que o renegam. Né? Eu participei de algumas ordens e fraternidades que eram se diziam, né, extremamente cristãs, mas que quando você chegava num determinado ponto, num determinado nível, você tomava contato
com, com os ensinamentos do Aleister Crowley, que externamente essas organizações manifestavam até mesmo uma certa, não sei, posso até dizer que até uma repulsa, né, muito grande. Né? Mas esse camarada, ele teve desde muito cedo uma, uma pressão interior de busca pela espiritualidade, porque a família dele era extremamente, digamos, eu não quero usar uma palavra que depois eu me arrependa, mas um cristianismo extremamente castrador. E o Crowley sempre manifestou-se contrário a isso desde criança, e isso conduziu a buscar, né, um caminho um pouco diferente do que inicialmente foi traçado para ele. E como ele era uma pessoa de emancipação, emancipação intelectual, logo ele se desvinculou totalmente das asas familiares e foi trilhar o seu próprio caminho, que o conduziu à ordem hermética da Golden Dawn, da Aurora Dourada, que era assim um suprassumo na época ao lado da Sociedade Teosófica. E na Golden Dawn ele teve uma ascendência meteórica. Rapidamente, muito rapidamente, ele superou grande parte dos seus colegas ali dentro, e óbvio isso atraiu também não só, né, boas impressões, mas também atraiu maledicências a ponto de pugnarem pela expulsão do Crowley. Ainda assim, ele prosseguiu, um dos fundadores da ordem o elevou até onde podia elevar, até que Crowley tivesse uma participação muito grande, a presença dele, não ele, mas a presença dele, uma participação muito grande na própria fragmentação dessa ordem. Porque uma das coisas que nos grupamentos esotéricos é o que o Crowley dizia: primeiro as pessoas começam a falar mal do seu chapéu, amanhã elas estão falando mal da sua moral. E quando isso acontece, as coisas se polarizam e, em grande parte da história, isso acabou levando à fragmentação e cismas e até mesmo à dissolução de pode ser apontado como a recepção do Livro da Lei em 1904, em abril de 1904, em que ele teria supostamente, aí eu digo supostamente que eu não estava lá, é o que ele conta, né, ele teria supostamente recebido, por intermédio da sua mulher na época, um livro dividido em 3 capítulos, em que divindades de cunho egípcio teriam ditado para ela e ela repassado para ele essa narrativa em que propunha-se, né, que uma nova era estava tendo início naquele momento. E essa nova era ela tinha uma lei que, em suma, pode ser enunciada como: faz o que tu queres. Há de ser tudo da lei, amor é a lei, amor sob vontade. Isso daí revolucionou por completo manifestando repugnância, mas veladamente acolhendo as instruções. Ele era um gênio, né? E a partir daí se formula o que a gente hoje conhece como telema, né, que significa vontade em grego. É uma das formas, né, de se manifestar o significado de vontade em grego. E, assim, Keres, ela tem sido interpretada de maneiras muito diversas ao longo do tempo, de acordo, obviamente, com o espaço também, o lugar e o tempo determinam interpretações muito diversas, mas o próprio Crowley, por diversas vezes, escreveu alertando as pessoas de que faz o que tu queres, não é faz o que te agrada. Isso é extremamente relevante, porque faz o que tu queres é um convite à busca da tua verdade.
Porque se você não se despe, você não entra dentro do seu próprio ser, você não procura essa sua verdade, que hoje pode ser uma, amanhã é outra, você não consegue exercer nisso, que a grandiosidade dessa proposição está em nós não. Né? Então, daí, isso me atraiu muito, e como eu falei, eu tive algumas pessoas que me, me apoiaram, me ensinaram muito, e mais do que isso, sempre me deixaram muito à vontade para que eu tivesse percepção nas minhas, até mesmo nas minhas predileções, né? Que isso é muito importante, você ficar à vontade para que manifeste as coisas com emancipação. Uhum. É bem verdade, meu nobre. E deixa eu te perguntar agora, né? Fraternitas Saturnis e depois Ordo Saturni. Conta um pouco da Uhum. história dessa ordem e um pouco da história dela e também das suas visões, um pouco do que você encontrou nessa trilha. A Fraternitas Saturni, eu disse que a Fraternitas Rosicruciana Antiqua foi o segundo grupo fundado com base nos ensinamentos do Crowley, mas que não se submeteram à direção, né, e à orientação dele, porque o segundo, que o primeiro foi, sem dúvida, a Fraternitas Saturni. A Fraternitas Saturni, ela se originou a partir de um cisma que houve entre os ocultistas alemães, justamente na visita do Crowley à Alemanha. O Crowley vai para a Alemanha, salvo engano, ele vai para lá para tentar reunir o projeto dele, até mesmo pelo mito, né, todo que existe ao redor da Rosa Cruz, e a Alemanha seria o berço da fraternidade Rosa Cruz clássica. E o Crowley vai para a Alemanha na esperança de ser reconhecido como um líder espiritual, né, e o profeta do novo Eon. Só que chegando na Alemanha, o Crowley, do jeito que não era uma pessoa introvertida em nenhum aspecto, dizem que ele já chegou na casa, o líder da sociedade pansófica, que reunia uma série de ocultistas de peso alemães. O Crowley já chegou lá colocando o pé na mesa, né, e pedindo cerveja e isso, aquilo, outro. O camarada olhou para ele e falou: bom, isso daí não é coisa boa, não. Esse cara daí não pode, ele não tem os trejeitos de um líder espiritual. Então, eu não vou aceitar esse cara como líder, não. E não só não aceitou, como foi as autoridades alemãs, né, solicitando que o círculo dele se levantaram. Eles disseram: não, como vai expulsar, como vai pedir para o cara ser expulso do nosso país? Ele é sim um grande líder espiritual, né? A exteriorização da personalidade dele não pode se confundir com o que existe de espiritual dentro dele. Aí começou aquela coisa. Por fim, alguns aceitaram o Crowley como um grande líder, e principalmente pessoas ligadas à Ordo Templi Orientis, e outros não, disseram que ele não era líder nenhum. A Fraternitas Saturni, ela surgiu de uma terceira corrente moderada. Olha, ele realmente sabe muito, o que ele traz de mensagem é extremamente relevante, mas olha, realmente, o jeitão dele não serve para ele ser nosso chefe. Então, nós vamos sair desse círculo daqui, vamos fundar um outro grupamento, e nesse grupamento ele não vai ter ingerência sobre, porém nós vamos adotar parte das vezes, e creio que não possa ser diferente disso. Saturno surgiu daí, com uma feição muito voltada para a magia prática, né, adotando ali aqueles aspectos mais ligados à magia faustiana, né, aquela coisa bem germânica mesmo. E uma das coisas que a Fraternidade Saturni tem de muito interessante
é que por mais que volta e meia se publique algum material lá de dentro, as pessoas absolutamente não têm noção do que se trata dentro de um templo, dentro de uma loja da fraternidade. E a Ordo Saturni, ela nasceu da Fraternita Saturni. Em determinado momento, no final da década de 70, houve toda uma na magia do caos, e a Fraternita Saturni, ela acabou tendo os trabalhos dela muito voltados para práticas ligadas a esse ramo específico que estava em voga naquele momento. Eu vou falar na Alemanha, eu não sei fora da Alemanha. E alguns membros da Fraternita Saturni não gostaram disso. Disseram, não, a gente tem que manter a nossa tradição, nós temos o nosso próprio caminho, estamos perdendo a identidade. Esses membros reuniram-se e fundaram a Ordo Saturni. A Ordo Saturni, com o tempo, ela teve a adesão dos mestres da Fraternita Saturni. Os mestres mais expressivos da Fraternita Saturni migraram para a Ordo Saturni, a ponto de o único que tinha o grau mais alto da fraternidade. E foi ele quem garantiu que a corrente iniciada, basicamente a Ordo Saturni, ela é aquela organização que preservou o sistema da Fraternita Saturni. Não vou dizer que hoje, 2021, nós somos exatamente como a Fraternita Saturni era em 1924. Isso é impossível. Claro que as coisas assim, as feições são basicamente as mesmas, porém as coisas tendem sempre a evoluir e a gente não nega a evolução, apesar de mantermos a tradição. Perfeitamente, meu nobre. Agora há pouco, né? Uma pergunta ou duas atrás, você mencionou um livro, né? Do Dr. Stephen Flowers, né? O grande Edred Thorson, né? Fire and Ice. E, cara, essa foi uma das obras dele que eu nunca tive a oportunidade de ler, né? Ela fala sobre a história da Fraternitas Saturnis e também sobre esse momento de transição que você contava pra gente? Ou tem mais coisa ainda nesse livro? Não, esse livro ele já foi reeditado, agora ele se chama Fraternitas Saturni. Quem procurar, por exemplo, na Amazon, ele hoje se encontra com o nome Fraternitas Saturni. É publicada na Alemanha a partir do vazamento de algum material da Fraternitas Saturni. Um mestre, né, da Fraternitas Saturni, ele vendeu para um jornalista uma licor. O Dr. Flowers ele pegou esse material e as considerações dele próprio. Qual o grande problema desse material? Muita coisa que foi vendida por esse mestre da Fraternidade Saturni, que era o mestre Daniel, muita coisa que ele vendeu, na verdade, nunca pertenceu à fraternidade. Ele tirou da cabeça dele, ele escreveu rituais e vendeu para o jornalista como se fossem rituais da Fraternidade Saturni, como se fossem ensinamentos da Fraternidade Saturni. Então, isso daí, de um lado, foi bom, porque a Fraternidade Saturni, a partir do momento em que esse material veio a público, ela passou a atrair a atenção de mais pessoas. Quando Dr. Flowers publica em inglês, então, é um boom, porque aquele que se pregava na Fraternidade Saturni é apresentado como se fora, e isso tem um aspecto positivo, porque trouxe para o Ocidente, quer dizer, para o Ocidente, desculpa, para os países de língua inglesa e para aquelas pessoas que entendem o inglês, um conhecimento ainda que mínimo e em certa medida desvirtuado do que a Fraternidade Saturni representa. E por outro lado, tem a parte negativa, que é justamente essa, né? Como é um material que não representa, não se assemelhe, mas se pegar ali os textos, esse texto, esse ritual do graus não sei o quê, do grau 18, ritual de magia sexual. Isso daí não, ele tirou da cabeça dele. Então, foi bom para trazer o conhecimento sobre algumas ideias da fraternidade, mas, ao mesmo tempo, muita gente que procura a Fraternidade Saturni, a Ordo Saturni, ou a Communitas Saturni, que também é um outro grupo que
trabalha na mesma pegada, muita gente vem achando que vai encontrar o que está lá naquele livro e não é esse o Uhum, nosso escopo. uhum. É verdade. Tipo, de jornalistas que não levam a nenhum destino, nenhum destino que fica na cosmovisão vampírica, né? A gente Uhum, experimenta bastante, né? Com o tempo, Dinastia Sarrasra teve algumas fases nos anos 90 que alguns conteúdos de apostilas do grau mais básico, do nível mais básico, vazou e pessoas decidiram escreverem bastante. Foi bastante trágico em uhum. todos os sentidos para a gente. Mas por outro lado, Ai, acontece. mas por outro lado foi o que aproximou algumas pessoas de visão, de bom coração e não, pera, não pode. E a gente Uhum, chegou, né? Nesses que se aproximaram, a gente teve a oportunidade de descobrir uma realidade maior, mais ampla, mais charmosa, mais interessante, ainda bem. aham, Mas eu acho que aham, é um mal frequente, é um mal frequente assim com todos, sem exceção, né? Eu vou vendo com os meus convidados, quem vai passando aqui pelo Acesso Redivamp, antes era nas rodas de conversa, né? Por aí na vida, né? A gente sempre ia ouvindo essas histórias. Mas, Frater, agora uhum, uma questão assim, né? Uma questão, né? A gente estamos falando da Fraternitas Saturnis, da Ordo Saturni, né? Cara, um demiurgo Saturno é uma força poderosa, uhum, disciplinada, né? E uma força a ser respeitada com lições que definitivamente não são fáceis, né? São lições que eu até arrisco dizer de uma verticalidade, né, muito forte que traz uma experiência de uhum, vertigem, né, uma escalada numa montanha, né, por assim dizermos, e que vem aí para educar a todos que se dispõem a andar nessa trilha, né? Você pode contar um pouco para a uhum, gente sobre esse demiurgo Saturno? A gente lê sobre ele no Kenneth Grant. Você contou que tem o uhum, Edred Thorson também fala desse assunto. A gente vê vários focos, né, que vão uhum. aparecendo em outros autores, né? Respeitável, uma força respeitável como Saturno. Então, assim, o que eu posso dizer de uma maneira mais simples é o seguinte: Saturno foi o mais antigo, né? É a divindade mais antiga. Ele que ficou dentro do cosmos quando foi separado do caos. E, sendo o mais antigo, ele tem, de acordo com essa nossa tradição, ele tem, digamos assim, a chave para que você transcenda esse universo em que nós vivemos. Então, ele é ao mesmo tempo o criador disso tudo que nós temos aqui e também é aquele que pode te catapultar dessa realidade. E aí, hoje em dia, isso se torna um desafio ainda maior, porque nós vivemos numa matrix dentro da matrix. Nós temos toda a filosofia e a tradição esotérica nos dizendo que nós vivemos num universo no qual nós estamos aprisionados, né? Nós temos a roda de Sansara, né? Que nos traz o tempo inteiro de volta para cá, de volta para cá, de volta para cá. Tinha um pastor, Pateman, ele fundou uma igreja gnóstica. E esse pastor ele dá uma definição extremamente interessante sobre o que o demiurgo faz. Ele diz o seguinte: olha, o demiurgo é tão sacana, que ele criou esse universo dessa maneira tão linda. E mais especificamente, ele criou a Terra, o planeta Terra, para que fosse por nós habitado de uma maneira tão esplêndida. É tudo tão bonito, tem mar, tem cachoeira, tem deserto, tem floresta, tem rio, tem pássaro, tem elefante, tem formiga. É tão bonito o planeta que a alma, quando ela passa por ali, ela fala: opa, que coisa bonita, e pum, ela é aprisionada. Né? A beleza da nossa
realidade, da nossa realidade, ela acaba sendo também a isca, né, que nos faz cair aqui e aqui do tempo. Tudo aqui se justifica pelo tempo. Tudo aqui, a entropia, ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso. Mas da mesma maneira que ele é o Deus da morte, ele é também o Deus da vida. Porque é ele, através dele, através do portal que ele guarda, que nós podemos ter acesso a esse outro lado que nós ainda não sabemos muito bem o que é, mas que sentimos que é o nosso verdadeiro lar. A gente tem esse impulso, caramba, eu não pertenço a isso aqui. Mas hoje o desafio ainda é maior, porque nós estamos numa matrix dentro da matrix. Eu outro dia coloquei lá no meu perfil de Frater Escuros no Instagram. Basta assistir, por exemplo, o Dilema das Redes. A gente assiste aquilo e vê como a gente está cada vez mais preso. E como todo esse sistema. E aí, meu querido Lorde, isso é muito importante. Isso é muito importante. Todo esse sistema que nos mobiliza e nos faz de marionete, tudo isso que nos faz acreditar que nós queremos algo que não faz a menor diferença para a nossa existência. Ele nos divide, ele nos manipula, e grande parte dos ocultistas hoje vive de fazer parte desse sistema. Isso é, para mim, um dos grandes desafios do ocultismo moderno. Como você se despregar primeiro dessa realidade que nos estão empurrando goela abaixo. E aí eu te dou um exemplo simples. Polarização. Gente, os ocultistas, durante toda a história documentada, os ocultistas eles falavam em tolerância. O cabeçalho das cartas geralmente vinha paz, tolerância, caridade. Suscitei, por assim dizer, para o mundo ocultista, voltei a me manifestar de alguma maneira nesse nicho, eu fiquei impressionado como existe intolerância, ocultistas convocando, manipulando pessoas, pô, vamos fazer uma magia para matar o presidente. Caramba, que besteira! Nós precisamos nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento ele passa por nós reconhecermos também o momento histórico, o karma de uma nação. Mas antes disso, a gente tem que saber onde nós somos ou não somos manipulados. Se a gente parar para perceber, às vezes a gente fala assim, pô, meu pai, e eu vou usar essa figura aqui só como um exemplo, porque é um exemplo muito real, muito concreto, tá? Eu não estou defendendo nem atacando. O meu pai, ele gosta muito do presidente da República. Muito. O meu irmão detesta o presidente da República. Detesta. Mas você vai ver o feed do meu pai e vai ver que o meu pai só recebe notícias boas sobre o presidente da República. Zerar imposto, construir estradas, blá, 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 blá. Vai ver o feed do meu irmão e ver que o meu irmão só recebe notícias horríveis sobre o presidente da República. Cloroquina, vacina. O cara faz coisas ruins, como todos nós fazemos coisas boas e ruins, mas ele está à frente do destino da nação. Então, enquanto tem pessoas convocando não sei o quê, gente, tem inclusive gente da Ordo Saturno fazendo isso, então eu não estou aqui fazendo nada de crítica destrutiva, eu só estou chamando as pessoas à consciência. Enquanto tem gente fazendo isso, tem outros que me parecem um pouco mais. Olha, o que eu quero,
se existe um outro plano, e se esse outro plano tem o poder de maneçam com segurança, onde as divisões sociais não sejam tão intensas, um país de oportunidade. Então, que essas pessoas que estão à frente, que elas sejam iluminadas, e não que elas morram, porque se morrer, vai ser substituído por outro, que a gente não sabe se vai ser melhor ou pior. Entende? Então, tudo isso é muito importante, a gente ter essa consciência. E Saturno, no velho Eon, ou seja, na antiga era não pré-telêmica, Saturno era o juiz. Ele estava ali para julgar seus atos. Hoje não, como você falou, Saturno é o professor. No novo Eon, Saturno é o professor. Então, o nosso trabalho é estar atentos, receber a lição e, mais do que isso, fazer o dever de casa. Porque se não fizer o dever de casa, não tem mudança. Não tem mudança interna, não tem mudança externa. É o bom trilhar o processo, né? Cada uma das suas pequenas instâncias, formar a estação inteira, passar para a próxima e continuar, né? Eu particularmente, né? Eu sou acusado por algum desço ao Freud, né? Eu tive uma fase como todo pós-adolescente de negar Freud. Durou alguns anos isso, mas eu era um negador de Freud que tinha lido quase todas as obras que foram traduzidas dele em português. Mas eu tive essa fase, eu fui um jovem saudável, portanto. Mas o Mal-Estar da Civilização, né, que eu acho que é uma obra seminal, uma obra fantástica dele, que ele diz exatamente isso. É o mal-estar, há um mal-estar e você não foge dele negando ele, você não foge dele querendo explodir ele. Você, você em boas palavras, né? Você aprende a cuidar, a amar aquele problema, aquele desafio, amar aquele mal-estar, cuidar dele, mexer nele como quem cuida de uma horta, como quem tem animais em casa, cuida dos seus. Eu tenho particularmente eu e a Chandra, temos 5 gatos aqui, né? Como eles têm caixinhas de areia, e você vai ter que limpar as caixinhas de areia, você vai ter que arrumar as bagunças que eles fazem. E o que eu percebo, né, quando você tocou nesse ponto, né, hoje em dia, é essa falta de tolerância, essa falta das pessoas, tipo, a pessoa te contrasta, a pessoa te contrapõe, a pessoa é um opositor, é o seu inimigo fidalgal. Tá, mas ao mesmo tempo é o irmão, é o pai, é a irmã, é o seu vizinho. E assim, por mais que você tenha ali a pessoa tem o político de estimação, acha que aquele Messias é o verdadeiro e o outro é falso e tal, e se tiver um problema na sua casa, na sua rua, continua sendo o seu vizinho, continua sendo o seu parente, continua sendo o seu amigo, o seu colega de trabalho que está sentado ali perto. E as pessoas se isolam dessa proximidade e se trancam na Matrix que você falava. Se Sim. trancam nessa ilusão que é aquele negócio distante e elas não fazem nada, elas ficam só glorificando aquele negócio idealizado, distante, de limparem o que está sujo, de cuidarem daquilo que precisa ser cuidado, né? E que efetivamente a gente consegue cuidar, né? Tem, tem Esse é tanta o coisa para a gente ponto. cuidar. Uhum. Né? Tem tanta coisa para a gente cuidar. E o próprio contato com essas outras realidades, com os seres que alguns classificam como demônios, outros como anjos. Aí, quando uma civilização ela é dominada por outra, os seus anjos viram demônios e assim por diante. O próprio contato com esses seres você pode utilizar para qualquer desses fins, ou para um fim, ou para um fim que vai te gerar mais apego, ou para um fim que vai te gerar alguma evolução. Só que outro dia eu estava vendo um vídeo que o cara falava assim: ó, nosso maior medo não é que nós sejamos inadequados. O nosso maior medo é que nós sejamos poderosos para além dos limites. Eu fiquei pensando, o que esse cara quis dizer? É simples. Quando você admite que você tem poder, verdadeiro poder, você cria uma responsabilidade e você cria uma possibilidade também de fracasso. Então, esse é o medo, é você assumir o seu poder de mudar as coisas, porque se você não consegue mudar, fracassa. E
como lidar com o fracasso, como lidar com a frustração. Numa sociedade como a de hoje, a frustração pode te enterrar. Então, o nosso maior medo não é o outro senão esse, de bater no peito, eu posso. E se você fracassa, não tem problema, porque você pode. E se você cai de novo, você pode. Pode nem que você fique a vida inteira tentando. Mas esse é o seu poder. E você vai trabalhar naquilo com verdadeiro afinco. Mas não, tem coisas são tão assim ilusórias, falsas, que é mais fácil trabalhar com elas, para que você desenvolva um outro poder, o poder da capa e da espada, o poder do Harry Potter, o poder de quem, na verdade, não quer trabalhar por nada e fica nessa coisa mental, 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 e acaba que fica maluco. E aí as pessoas lá de fora olham assim, pô, o ocultista é maluco. Claro que é maluco. Claro, porque está vivendo na ilusão. A ilusão é muito mais sedutora. E é muito mais fácil trabalhar com ilusão, porque com a ilusão não tem fracasso, e você consegue manipular os outros com uma facilidade muito maior, porque as pessoas acabam acreditando que você tem um poder que, na verdade, nem você mesmo acredita. Né? Então, esse é um problema muito grave, muito, muito grave, e que ao longo da história tem levado diversos ocultistas para o sanatório, para o hospício. É verdade isso. Mas a gente tem que Absolutamente. trabalhar. Absolutamente, né? Tem uma questão muito interessante. O professor e Uhum. filósofo Luiz Felipe Pondé, que ele pontua a ira, né, Uhum. como um vício Uhum. estreitando, estreitando, estreitando a sua visão. E eu vejo, né, quando a gente fala de algumas vertentes, né, dos jovens ocultistas e também de uma estreitar a visão, e vai chamando isso de poder. E vai chamando esse Uhum. rancor, esse ressentimento, porque isso já não é nem ira, é rancor, é ressentimento, esse ódio mal gerado, mal conduzido, e vai assumindo aquela postura agressiva, aquela postura bruta, né? Onde a gente Uhum. vê jovens Hitlers, jovens Mussolinis, em todos os pontos do espectro, uns falando mais furiosos que o outro, todos eles Uhum. desejando mortes e desgraças absolutas para os seus inimigos, e ao mesmo tempo Uhum. postando a imagem de um cachorrinho dizendo que é o cerne. É um ponto que a gente experimenta, né? Que a gente percebe, Uhum. né? E trabalhar essa tolerância, né, do diálogo no presente, no que as pessoas Fala. é um desafio. Mas, Frater, tem uma há alguns anos atrás, a Dura, que já foi mais ativa na questão do ocultismo, né? A Zina Uhum. Schreck, né? Antigamente filha do Anton LaVey, né? A Zina, mas ela não gosta de mais que usem o antigo sobrenome Uhum. de família, né? Ela escreveu um álbum chamado Tragam-me a Cabeça de Murnau. E tinha um belo Uhum. Nosferatu de 22 na capa desse álbum. E esse álbum foi o crânio do Murnau, que dirigiu o Uhum. Nosferatu, havia sido roubado do cemitério de ocultistas. O Lorde A particularmente acredita que sempre terão adolescentes de todas as idades capazes de muitas loucuras também, né? Uhum. Antes da gente vir para grupos de ocultistas, sociedades discretas e tudo isso, né? Eu acredito que tem muita gente maluca no mundo, como Uhum. sempre teve muita gente maluca há muito tempo, né? Cara, mas isso me chamou a atenção e com isso eu achei interessante o tema, fui pesquisar e aí assim eu acabei escrevendo um artigo que até acabou me levando à figura, né, do grande Eugen Grossky. Espero ter falado certo o nome dele, Uhum. expandiu o meu interesse na Fraternitas Saturnis, na Ordo Saturni, por conta dessa ligação de expressionismo alemão, Prana Filmes, Murnau, o ator Uhum. Max Schreck, que fez o Nosferatu, né? O filme Uhum. Nosferatu, e uma associação que alguns pesquisadores fizeram entre uma imagem de mármore muito cara ao Eugene Grossky e é muito cara a Fraternitas Saturnis daquele tempo, que quando a gente olha e põe a imagem do Nosferatu, do Max Schreck lado a lado, teve até algumas especulações que talvez a Prana Filmes fazia parte, era Uhum. parte, né? Era de membros da Fraternitas Saturnis, e havia ali um plano.
uma espécie de captador de energias para essa estátua de mármore, para, de repente, essa estátua de mármore servir como uma ferramenta mágica e oferecer uma sobrevida, né, para o Eugene Grossky. E eu achei uma história interessantíssima per se. E quando apareceu a oportunidade de a gente bater esse papo com isso. Um dos fundadores e sócios da Prana Filmes era o Albin Grau, e o Albin Grau ele teve uma participação relevante na fundação também da Fraternitas Saturni. O Albin Grau também era um camarada zero, e primeira lição sobre deveres. O Albin Grau ele fazia parte daquele grupo lá dos alemães, lembra que eu falei? Mas naquela posição moderada. E fez parte do grupo que deu início aos trabalhos que viriam culminar na fundação da Fraternitas Saturni. Ele era um dos cotados para ser o grão-mestre da Fraternitas Saturni, o primeiro grão-mestre, que acabou sendo o Grosch. Bom, com relação ao Nosferatu e a famosa cabeça de mármore, né? Uhum. Na época em que o Nosferatu, né, o filme, foi rodado, ainda nem existia Fraternitas Saturni. Né? A Fraternitas Saturni é de 1926. 1926. Ele foi como é que se chama? Eu perdi a palavra. Enfim, ele foi criado em 1954 por uma irmã que ela era artista plástica e ela teve uma experiência de desdobramento, coisa e tal, e nesse desdobramento ela teria visto essa imagem. Essa imagem, ela é muito parecida, que é a imagem do mestre Gotos, ela é muito parecida também com outra imagem que era uma pintura que se chamava O Demônio de Saturno, feita por um outro irmão anos antes, muitos anos, décadas antes, chamado Irmão Leonardo. Mas também tem o Arimã do Rudolf Steiner, que é bem parecido, né? Assim, tem uma estética muito parecida com ela. Então, assim, pode ter sido que ela tenha servido de inspiração para essa irmã, né? Eu esqueci o nome dela, mas a data, quer dizer, o ano foi 1954 em que ela fez esse busto, e realmente foi a matriz desse busto era em mármore, mas 1954. Então pode ser que ela tenha tido essa inspiração no Nosferatu, pode ser que ela tenha tido inspiração na figura do demônio de Saturno, do irmão Leonardo, e pode ser também que ele próprio tenha tido essa inspiração lá no Nosferatu. Né? Mas objetivo que me leve a fazer uma afirmação no sentido de que houve algo deliberadamente consertado nesse sentido. Tá? Uhum. Agora, Peter Koenig, no sentido de que sim, de que aquela cabeça ela não pareceria o Nosferatu, e sim pareceria o grão-mestre da Fraternitas Saturni, né, que era o Eugene Grosch, e que teria sim uma intenção velada de fortalecê-lo energeticamente para que torne que é obscura, né? Então eu não. Tudo isso é possível, é possível pela característica da. Tá ele aqui, ó. Deixa eu pegar. Peraí. É que eu tô todo conectado. Deixa eu só desconectar aqui para. Não sei se aqui. Uhum. Esse é o mas lembra. Agora, é importante que verificar que a figura dele é severa, né? Passa essa severidade, os olhos dele, repara, Forte, né? e ó, não tem pupila, ele não atua em favor de ninguém por troca de gentilezas, nada disso. Esse é o que nós chamamos de egrégora, né? A representação
personalizada, né, do, da egrégora da ordem, nós chamamos então de o egrégora, e alguns chamam também de demônio da loja, num sentido não de demor da irmandade. Uhum. Absolutamente, absolutamente. É fascinante a gente poder, né, Hum, ter um... Eu, pelo menos, enquanto pesquisador, enquanto autor, como eu te disse, né, eu trouxe para quando eu vi que a gente fechou a entrevista, que tinha que fazer a entrevista, eu te mandei essa pergunta previamente, né, ah, porque era um tema que eu queria muito escutar de alguém de dentro, né, um comentário, uma observação hum, pontual sobre tudo isso, porque isso só soma, só acresce ter essa resposta para essa pergunta hoje. hum, que bom. Muitos de vampiros de uma maneira subjetiva. Você me Hum, contou que há alguns anos a história do Vlad Tepes, o Empalador. Como é que foi essa ah. viagem? Então, essa viagem, na verdade, ela surgiu de uma conversa com o irmão da Odo Saturni. E em 2019 foi interessante que foi bem antes da Covid começar a fechar, né, as fronteiras, foi um pouco antes, bem antes, não, foi um pouco antes. E nós fomos para a Europa, visitamos alguns países da Europa. Claro que a gente ficava muito atento ao simbolismo, principalmente em Praga. Você olha, você vê símbolos em todos os lugares e nas construções, enfim, muito interessante. E descambamos lá na Hungria, né? Na Hungria, a gente estava indo para o Bastião dos Pescadores, em Budapeste, e lá, enquanto a gente andava procurando alguém, olha, labirinto de Drácula. Como assim labirinto de Drácula? Então, segundo se conta, e tem essa documentação histórica, e deixado, mantido preso num subterrâneo, mas preso com dignidade. O que significa isso? Ele não foi de nenhuma maneira torturado ou submetido a qualquer tratamento degradante, ele só não tinha a liberdade de sair daquele labirinto. Labirinto é como chamaram, mas na verdade são galerias, galerias muito, muito, muito grandes, extensas e largas, e essas galerias ficam bem próximas desse Bastião dos Pescadores, e é uma construção muito interessante, que realmente é um subterrâneo, e ali dentro você sente uma presença histórica, né, bem, bem intensa. E aí, hoje em dia fiquei surpreso, mas claro que não podia deixar de ter descido ali, né? Quando eu vi, falei, não, vamos lá, vamos lá. E é Bom, bem, bem legal. cara, que demais. Bom, Praga é uma cidade, né, que a gente acompanha nas fotos e tudo mais, uma Hum, cidade com uma riqueza uma riqueza de detalhes do hum, ligado. Eu penso muitas vezes a alquimia também, tinha um hermetismo, tem hum, muita coisa sim. naquela terra que a gente vê assim, a experiência é muito mais fascinante. E lá na Hungria, você também não teve a oportunidade de visitar um castelo de uma jovem condessa também que viveu um pouquinho? São vários castelos, né, e tem muitos, muitos castelos, na verdade, que acabaram sendo atribuídos à imperatriz, né, que eles chamam de Sissi. Desculpa, essa Sissi, ela era do Império Austro-Húngaro. Austro-húngaro, famosa Então, ela. tanto na Hungria quanto na Áustria, nós visitamos castelos dela. Então, caramba, é sensacional. Agora, essa condessa daí, eu não estou bem certo Ah, se eu sim. visitei alguma coisa dela. É a Condessa Bathory, né? Que Uhum, que ainda hoje rende muito pano de manga, né? Pra gente falar uhum, dela. E que, graças aos deuses, graças aos historiadores, já conseguiram descolar ela um pouquinho daquela figura. Ah, não, ela era uma vampira uhum, que torturava as virgens das aldeias ao redor. Ela era uma uhum, figura. Já conseguiram atribuírem mais camadas a ela, já deram uma uhum. enriquecida no perfil dela, né? Mas quando você falou em Não, eu já, Hungria, já ouvi falar, eu já ouvi falar nela. Agora, não tenho certeza
se lá nós visitamos alguma coisa que fosse atribuída especificamente a ela. Porque acaba que você entra em um monte de lugar e não. Não, mas realmente eu já ouvi falar bastante sim nela. Uhum. E, Frater, a gente está indo aqui, né? Já está se encaminhando aqui para o nosso bloco final, né? Deixa eu te perguntar Uhum, uma coisa. A Fraternita Saturnis, a Ordo Saturnis, sempre teve uma, pelo menos para gente, né, que observa, observa de fora, né? Observa a uma certa distância. Eu sempre vi nos livros, nas menções, uma ligação muito forte dessa discreta sociedade com o universo das artes, né? Com o cinema, com as artes plásticas, como você anunciou em uhum. alguns momentos, esculturas e tudo mais, né? E de fato é uma ligação presente mesmo essa, né? Esse apreço. A gente. Eu vou me reportar ao livro Zanoni de Bauer-Lytton. Bauer-Lytton ele fala o Nossa. seguinte, que tem dois caminhos para se chegar a Deus. Um é a ciência e o outro é a arte. Mas que a arte é ainda mais divina, porque a ciência descobre, porém a arte cria, né? Então a arte ela manifesta o nosso poder criador. A ordem ela tem uma vocação, digamos, artística realmente muito grande. Ou a própria ritualística, a ritualística da ordem, ela me impressionou desde o primeiro dia, porque ela é uma ritualística musical, você tem instrumentos musicais e as passagens de nível do ritual, conforme ele vai crescendo, todas elas são marcadas por música, né? Então, ela é muito interessante. Tem toda esse incentivo, né, a se buscar um caminho ligado a qualquer que seja a arte, a escrita, a pintura, a escultura, não importa a dança, porque sempre através da arte você consegue, de uma maneira muito lúdica até mesmo, né, expressar esse seu poder criativo. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sou criativa. Aí ela faz ali uma coisa ligada à arte e ela desenvolve a criatividade, ela expressa a criatividade. Você fala, pô, mas você não falou que não era criativo? Entende? Então, muitas vezes a gente é muito pouco crente na nossa própria potencialidade, né? Naquilo que não é, naquilo que ainda está ali em estado latente. Muitas vezes basta você mudar o nome de uma coisa para caramba, é realmente. Então, não importa, a gente tem de tudo, tem músicos, tem escritores, ela de fato incentiva, né, você buscar parte da nobreza da personalidade, né? E de novo, é um caminho que poucos são aqueles que conseguem reconhecer, né? No quanto você saber apreciar uma música. Quando eu comecei a namorar minha mulher, eu falava para ela: você consegue ouvir ao fundo, às vezes, de um rock, você consegue diferenciar que tem um violino? Ela, caramba, eu nunca ouvi esse violino aí. Então é isso, é você apreciar, né? Às vezes, olha, é igual o Bafomé lá do Eliphas Levi, que o Eliphas Levi fala, o Bafomé é uma figura feia para que você aprenda a procurar aquilo que é bonito, independentemente da casca, né? Então, às vezes, uma coisa lá agitada, 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 você nem percebe, mas tem alcance de voz que você fala, caramba, eu não me dei conta disso, né? Uhum, absolutamente, absolutamente, né? E a gente fala dessa contemplação, né, da arte, porque muitas Uhum, meditações são feitas sempre com um certo foco, um certo ritmo, um roteiro, uhum, uma certa expectativa, mas a contemplação, né, contemplar a arte é, é como você saltar dentro de uma floresta em noite sem luar, né? Você vai se guiar uhum, ali pelo seu instinto, pelo que está ali sentindo onde você pisa e fazendo coisas que você jurava que não era capaz. Eu vejo muito essa ah, quando a gente contempla uma boa música, uma arte, ele tem um problema estrutural, né? Ele não consegue nem ouvir uma uhum, música de 3 minutos inteira, né? é, uhum. Por isso que eu te falei, a gente hoje vive um duplo desafio. Primeiro, sair dessa onda,
É como se fosse uma onda mesmo que te leva para o fundo e você às vezes nem percebe, não sabe se está de ponta cabeça, se está horizontal, se a tua cabeça já está virada para cima e você vai conseguir sair daquilo ali. Então, primeiro é isso, é isso que você falou. Como? Gente, as pessoas não sabem nem mais ler, não tem mais paciência para ler. Antigamente, tudo isso. Às vezes eu pego aqui um livro, esse aqui, por exemplo, do Randolph, livro do Randolph, Uhum. enorme. Gente, isso aqui tem um cheiro que para minha geração não tem valor que exprima o quanto esse cheiro é importante. Mas hoje em dia não. Então, como adaptar? Não é que vai ter que voltar atrás, não que as pessoas vão ter que voltar a ler, quem não gosta mais de livro, ou quem já nasceu com o Kindle na mão, mas é de que se impôs, né, como levar as pessoas a ter conhecimento, porque é o conhecimento que emancipa, não tem jeito, não tem outra maneira, não tem outro caminho, não é você invocar Deus, não é invocar o diabo, não é invocar os anjos, não, é o conhecimento. E se você não sabe ou não consegue sequer lidar com a sua língua materna, da onde que tirou que vai conseguir se comunicar com um demônio, organizar a sua mente, o seu intelecto para entender um pouco mais do que está se passando ao seu redor? Não tem jeito. E aí vai viver no mundo, lembra que eu falei a fantasia. Aí na fantasia eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser o grande mago, na fantasia eu posso ser o rei, posso ser o que eu quiser. Então, esse é o desafio que se apresenta hoje. Dentro de uma sociedade como a nossa, estou falando agora de sociedade esotérica, né, especificamente da Ordo Saturno, é um desafio enorme. Eu vou te dizer, muitas vezes a pessoa começa a fazer pergunta que está escancaradamente bem explicada. Muito difícil. A gente vive numa época que você faz um flyer e posta na internet. Dia tal, discotecagem de tal hora a tal hora, estejam em tal link. Uhum. Só esses pontos básicos. E talvez comigo, com a gente, isso não acontece. Mas a gente vê, né? A gente vê colegas, né? Colegas da noite, Uhum. colegas do online. É, Se as pessoas já bugam, já travam nisso, né? é, Tem gente que fica ofendida, né? Porque espera que você faça o copia, cola do negócio. isso é tudo aprendizado. Eu falo, começa por isso, que é tão fácil. A pessoa pergunta uma coisa que, caramba, basta você acessar um negócio chamado Google, que encontra. Aí acha que eu vou parar o que eu estou fazendo para explicar, mas está ali no Google. Entende? E são coisas, às vezes, tão. Não é nada profundo, às vezes é uma coisa que está dentro ali de um nível de superficialidade enorme. Mas não, quer que você procure. Mas peraí, pelo amor de Deus, meu amigo. Google.com, e aí tu coloca lá a palavra que vai aparecer para você. É isso, né? Uhum. É um É. retrato dessa época que a gente está vivendo. Frater. E aí, só para Ah, fazer, só sim. para a gente costurar isso aí. Como, se não, grande mago, se não consegue fazer isso, se não consegue fazer o básico? Como, como vai lidar com uma inteligência que, de novo, não tem a nossa racionalidade, está aí, está por aí, ao que na nossa escala seriam milhares ou sequer, ou talvez milhões de anos? Como vai lidar de igual para igual e pior, como essas pessoas acham que vão lidar com essas inteligências de cima para baixo, olhando de cima e submetendo, faça isso, faça aquilo outro, realize, meu Deus do céu, não, não. Começa lendo um pouquinho, uma frase, né? Lava a sua louça, aprende a lavar a louça, aprende a fazer algo que seja diferente de um miojo, entende? É Uhum. isso, É é por exatamente essa aí, pegada. entendeu? Cara, exatamente essa. Não posso deixar de fazer essa pergunta. Existe uma Tá. sequência de uma animação belíssima da Disney chamada Fantasia, que no caso é a Night at Bald Mountain, inspirada na sequência, como a continuidade dela, né, que é com a Ave Maria de Schubert. Eu acho aquilo uma obra de arte de animação Uhum.
me faltam palavras para descrever a experiência sublime que eu tenho quando eu assisto as duas na sequência. Eu assisto só uma delas, Hum, Acidente do Nosso Sogro, né? E ó, na parede inteira aquilo fica ainda mais bonito, é lindo demais. E uma. Vamos tratar como um rumor, uma fofoca que veio de um nobre amigo na Suécia, que já foi entrevistado. Existe uma lenda que alguns desenhistas dessa sequência da Noite no Monte Calvo haviam sido, inclusive, uma inspiração que fica da vida. verdade, né? Não exclui a possibilidade, mas é, é uma das características dessa nossa interação com os outros irmãos é que muitos deles não se sentem nem confortáveis em sendo algum tipo de preconceito, existem distorções muito grandes em relação à Fraternity Saturni e ao Ordo Saturni, enfim. Então, pode ser que, sim, pessoas ligadas à fraternidade tenham participado, mas isso daí acaba que fica num chaves em outro lugar e a gente não tem muito acesso. Né? Frater, na arte, na cultura pop, no folclore. Do meu coração. E outro, a coisa de uns 6 anos, 5, 6 anos, teve uma apresentação aqui no Teatro Municipal do Rio, Nosferatu. E eu estava crente que ia ser uma apresentação teatral, né? Aqui nada, eles puseram um telão enorme e a orquestra do Teatro Nosferatu, então, era a imagem do filme, mas o som Nosferatu sempre foi o meu vampirão preferido e a derrocada da Prana Filmes, né? Porque a família do Bram Stoker processou a Prana por ter feito o filme Nosferatu sem autorização e com isso eles foram à falência. Então é interessante, né? O que trouxe a Prana Filme para assim o conhecimento mais amplo do público tende a se modificar e nada é permanente, né? Tudo. Uhum, veríssimo. Né? Como dizem em latim, sic transit. O pessoal que assistiu nossa live, para quem no futuro assistiu a gente. Então, a Ordo Saturni especificamente, tem o site aqui no Brasil, tem o site alemão, que é ordosaturni.de, de Deutschland, e tem a nossa, se quiser se comunicar com a ordem, tem um formulário específico de contato. Às vezes demora com as suas atribulações, trabalho, família, essa coisa toda. Então, ligado a essa estética, né, saturniana, me encontram lá. Volta e meia eu mudo o nome do Instagram, continua sempre Frater Escuros, frater.escuros. Mas eu já chamei ele de Saturno Gnose, de Deep Magic, eu vou mudando o nome, mas para encontrar basta frater.escuros. Uhum. Muito bom, muito bom. Frater, quero te agradecer pela participação, pelo tempo, por todo esse conteúdo, toda essa vivência que você pôde celebrar aqui com a gente, compartilhar. Cara, foi uma conversa muito boa. Eu espero você no meu podcast, no Vox Vampírica Podcast, que a gente vai voltar aos trabalhos com ele logo logo, né? Ele ficou parado esse ano, programa Ah, diário demanda tempo, né? Mas a gente vai oh, voltar com ele. Para quem quiser uhum, acelerar a volta da Vox Vampírica Podcast, é só apoiar a gente lá no de luxo, com transcrições, trechos das nossas oh, entrevistas, dos nossos artigos de Vamp. E Frater, sabendo do seu gosto pelo Nosferatu, hum, chamada 13 Stolet, que foi feito usando imagens do filme Nosferatu, mas o Nosferatu do olha, Klaus Kinski, da década do... Selecionei especialmente para você. Você continua então com a gente nesse opa, encerramento? continuo. Eu volto só para fazer a despedida e os últimos ajustes. Frater, uma vez mais, muito obrigado pela participação hoje e queremos você de volta nas próximas vezes aqui no podcast. Sempre para o melhor sentido, é sempre a minha intenção fornecer elementos para que as pessoas possam pensar sobre eles e tirar suas próprias conclusões. Absolutamente, absolutamente. Então, meu nobre, vamos agora com Paul.
svý síly, česneku věncem zákeřných. Nosferatu a rakev nesou zástupy tvých synů a brána světla, co přijímá tě zpět. Hymna tribunálu je pro tebe píseň, on zpíval Nosferatu, Nosferatu is dead. Nosferatu, 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 dead, a Nosferatu is dead. Zbaven svý síly, česneku věncem zákeřných. Nosferatu, Nosferatu, Nosferatu is dead. Nosferatu, Nosferatu, Nosferatu is dead. Nosferatu is dead. E é isso Muito aí, bom, meus né? nobres amigos, minhas nobres amigas. Hoje a gente bateu um papo aqui muito legal com o Frater Escuros da Ordo Saturno, contar com a companhia dele, com a participação aqui no Acesso Redivamp. Agora, no encerramento, né, eu trouxe a canção do 13 Stolet. Curtiu o som? Muito bom, muito bom. Ainda tem a peste negra ali, né? Olha, remete aos tempos atuais, né? Nossa, né? Indo ali pelas ruas da cidade, Hum, quando acaba a peste, me parece um retrato do que vai ser por aqui, né? É, é verdade. E você sabia que esse filme tem uma sequência desconhecida chamada Nosferatu em Veneza? Não, não sabia, não. Pois é, eu Já tô, também. já, já tô anotando aqui, ó. Pois, Nosferatu em Veneza. em Veneza. Vou procurar. Uhum, voou completamente abaixo do meu radar, isso por muitos anos. Eu peguei por É. acidente aí uns meses atrás, no YouTube. Mas assistiu? Assistiu? Ainda não deu tempo. Eu só marquei, Ah, deixei salvo. vai ser bom. Bom, é o Klaus Kinski na sequência. Ah, Então assim, no mínimo assim, no mínimo para ficar promissor, né? uhum. Vamos assistir assim que puder. Eu acho que é bem legal. É, E eu vou procurar, já até anotei, olha. Tá aqui já no meu radar também agora. joga que é bom, joga que é Hum. legal. Joga que, olha, é bacana, é bem bacana. E é isso aí, meu nobre. Eu vou ficando por aqui, né? Hoje a gente teve você aqui, foi uma conversa ótima. A gente teve também boa música, teve um momento nostalgia no começo do programa também. E é a melhor coisa que a gente tem aqui no acesso. E, cara, Tá volte bom. sempre, volte mais vezes, venha aqui curtir com a gente também, tá bom? Tá excelente. Obrigado e boa noite aí de novo para ti, para todos os que te acompanham. Espero
também aquela situação que você me falou, familiar, espero que se resolva da melhor maneira possível, né? Questão de saúde, eu de fato vou estar aqui vibrando para que tudo ocorra, quer dizer, se dentro daquilo que a gente espera, que seja sempre o melhor e que tudo ocorra e saia da melhor maneira possível. Eu vou estar aqui mesmo vibrando e mentalizando bem positivamente, pode ter certeza disso. Muito obrigado, Frater. Né, uma situação delicada, né? Está aí, né? Um passinho por vez, um dia de cada vez, né? Isso, é isso mesmo, assim é a vida, um dia de cada vez. É verdade. Ó, a gente teve aqui, deixar um abraço para você, o Frater Magog, esteve aqui por aqui pela live, a Cecília, o Victor Javier também está por aqui. Eles estiveram aqui no chat, aqui deixando mensagem, eles curtiram bastante, você por aqui. Também quero aproveitar essa despedida, mandar um abraço para o Ashebes, para Daisy Vesker, para a Câmida, que Daisy e a Câmida estão sempre aqui com a gente, o Marcelo Rocha 85, a Miss Lenity, o Vitórios, né? Vitórios Javier, a Violet Steve, o Ziv Rich, que também está sempre curtindo, toda a galera que está aí no site redevampirica.com, que assiste a gente por ali, porque às vezes o Twitch não funciona em todos os celulares, né? Em todos os computadores. Mas a gente teve aqui uma galera legal, cara, e vamos aí, amanhã 19 horas e 15 minutos tem mais acesso Redvamp para vocês. Não deixem de seguir o Frater Escuros lá no Instagram também, que tem sempre post ali com lição, com inspiração, mostrando aí o caminho das pedras para vocês que vivem tudo isso, que gostam de tudo isso. Tá bom? Uma última mensagem, Frater? Bom, eu já deixei aqui os meus agradecimentos e já fiz a minha final manifestação e, de novo, o que eu reafirmo é que todos pensem, considerem e tenham no radar, como a gente falou aqui algumas vezes, essa importância, essa relevância de nós nos conhecermos e estarmos atentos para toda a manipulação que existe ao nosso redor. Dessa maneira, nós assumindo que podemos ser manipulados, isso é importante, nós passando a ter uma postura que nos permita enxergar além dos muros que constroem ao nosso redor. Isso vai fazer com que nós tenhamos essa emancipação que é necessária não só para que nós evoluamos como pessoas, mas também como sociedade. Olhar para fora sem esses antolhos e também aprender a olhar para dentro, aceitando, reconhecendo e, acima de tudo, trabalhando em tudo aquilo que nós precisamos efetivamente trabalhar. De verdade, esse é o meu recado final e a minha esperança de que a minha mensagem seja compreendida, né, dentro dos limites daquilo que eu realmente quero passar como que é relevante nesse caminho e nessa busca. Então, obrigado de novo e boa noite a todos. Gratíssimo, meu nobre. Valeu mesmo. E eu espero todos vocês amanhã, 19 horas e 15 minutos, aqui no Acesso Redvamp.
você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.